os ocupantes russos começaram a entrar em verdadeiro pânico. Nestas imagens, vemos aquele mesmo corredor terrestre para a Crimeia através dos territórios ocupados do sul da Ucrânia, que agora está totalmente sob fogo dos drones ucranianos. E lá simplesmente é impossível se movimentar. Феодосии до Севастополя. Я снимаю все заправки. Первого та на нашем пути. Бензин бесплатный. Вы все сами видите. Мы под Симферополем. Проехали Зуев. С другой стороны, там у нас все бесплатно. Ехали в Бахчисарайский район. Все бесплатно. Даже сот. Отлично. Прополь. Бесплатный бензин. По городу Севастополь. Бензин бесплатный. Севастополь. Тут есть только 95-й премиум. А там бензин бесплатный. Севастополь. Заправка ТЭС. Бензин весь бесплатный. Огромная пробка. Я за бензином. Привезли, видать, бензин на форму. Tem очередь у нас на бензин. E nestas imagens, vemos postos de gasolina vazios na Crimeia e uma escassez total de combustível na Península Ocupada. E essas duas notícias estão completamente relacionadas entre si. O tráfego na rodovia R-280 Novorossiya, que liga a região de Rostov da Federação Russa à Crimeia, ocupada pelo sul da Ucrânia continental, foi interrompido devido aos ataques de drones ucranianos. Como resultado, isso causou uma escassez de gasolina na península. Nos postos de combustível, é possível comprar no máximo 20 litros por dia. Muitos postos de combustível estão sem combustível. Enquanto isso, o terceiro corpo do Exército das Forças Armadas da Ucrânia declara que toda a região de Lugansk agora está sob o controle de seus drones. Agora, toda a logística dos ocupantes está sob vigilância total dos drones ucranianos. Chegou ao ponto de os russos começarem a camuflar seus veículos, pois sabem que os drones ucranianos procuram alvos e atacam usando inteligência artificial. Como resultado, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, declarou que as Forças Armadas da Ucrânia estão iniciando um bloqueio logístico ao exército russo. Mas como tudo isso funciona, é o que vamos analisar neste episódio. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. A campanha da Ucrânia contra a logística russa está ficando cada vez mais sofisticada. Além de atacar caminhões, depósitos de combustível e comboios de suprimentos, drones ucranianos começaram a lançar minas ao longo das principais rotas de abastecimento, forçando as tropas russas a lidar com essas ameaças. Agora, tanto pelo ar quanto por terra, os russos começaram a reclamar que todo o chamado corredor terrestre para a Crimeia, especialmente na região da rodovia Mariupol-Melitopol, se tornou simplesmente intransitável. Após a retomada dos ataques dos drones Hornet e da colocação de minas ao longo da rodovia M14 de Mariupol em direção a Changar, os ocupantes simplesmente bloquearam parte da estrada e redirecionaram o tráfego de caminhões pesados em direção à Crimeia. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, em vez de simplesmente destruir veículos individuais, o objetivo cada vez mais é interromper os fluxos de suprimentos que vão para a linha de frente. Mas enquanto nos últimos dias todos falavam justamente sobre a rodovia próxima a Mariupol, descobriu-se que uma situação de bloqueio logístico semelhante ocorreu também na estrada chamada Novorossiya, perto da fronteira entre Kherson e Zaporizhzhia. E já havia relatos anteriores de que drones ucranianos começaram a atacar ativamente caminhões-tanque e caminhões nessa estrada que seguem em direção à Crimeia. E é preciso entender que os drones ucranianos já estão cortando a logística do inimigo a uma distância de 100 a 150 quilômetros. E isso não é tudo. Veja o que a Forbes diz sobre isso. A seguir, uma citação. Aparentemente, essa tática faz parte de um esforço maior da Ucrânia para transformar as rotas de abastecimento russas em zonas de interceptação em vários níveis. Os motoristas já estão enfrentando drones que fazem emboscadas usando câmeras FPV, drones de ataque com inteligência artificial e ataques contra sistemas de defesa aérea que protegem estradas importantes. Se o uso de drones para instalar minas se expandir, eles também enfrentarão constantemente o risco de encontrar minas na estrada abaixo. Um dos sinais da pressão foi o anúncio das forças especiais ucranianas sobre ataques realizados contra 2 sistemas russos de mísseis antiaéreos Tor-M2. Um deles foi atingido enquanto era transportado por um trator na rodovia M14, perto da ocupada Berdyansk.
o que indica uma movimentação. Meios de defesa aérea ucranianos para proteger rotas logísticas vulneráveis. Blogueiros militares russos alertam que até mesmo pequenas minas espalhadas ao longo das principais rodovias podem interromper repetidamente o tráfego para inspeções e operações de desminagem. Reforço novamente a importância deste momento. Já faz algumas semanas que drones ucranianos chegam até essas estradas, ficam à espreita e observam tudo pela câmera. O drone é controlado por inteligência artificial e quando a inteligência artificial identifica um alvo adequado, como um caminhão-tanque ou qualquer equipamento militar, o drone decola imediatamente e ataca o alvo. Como você pode imaginar, isso muda muito a guerra. E então Alexandre Chatrovsky, que é operador de drones da 60ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia, contou que já existem tecnologias que permitem ampliar operações desse tipo. E a seguir, a citação dele. Existem soluções que permitem controlar simultaneamente vários drones FPV de emboscada com fibra óptica, como eu disse, usando apenas uma estação de controle. Essa solução é eficaz e certamente há espaço para ela. É evidente que a Rússia tentará se adaptar de alguma forma. Os russos podem expandir essas redes de proteção elevadas para rodovias vulneráveis, de forma semelhante ao que fazem contra drones. Túneis já surgem nas estradas próximas à linha de frente. Mas, como você pode imaginar, expandir esse tipo de proteção para centenas de quilômetros de rodovias seria uma tarefa muito mais difícil. E é aqui que fica mais interessante. Agora, a Ucrânia concentrou recursos significativos para atacar sistemas de defesa aérea e meios de apoio de fogo de longo alcance justamente perto da Crimeia. Após a supressão desses sistemas, alvos mais importantes que eles protegiam, incluindo bases aéreas e lançadores, tornam-se mais vulneráveis. Para os russos, o corredor terrestre para a Crimeia acaba sendo uma armadilha. A questão é que a Ucrânia não precisa bloquear completamente o corredor terrestre para a Crimeia, não. Se cada caminhão demorar mais para passar, se parte dessa estrada estiver sob constante vigilância dos drones ucranianos com risco de ataque imediato, então a estrada pode, claro, continuar aberta, mas vai se tornar muito menos útil. Mas as Forças Armadas da Ucrânia, ao que parece, estão expandindo essa tática e hoje o 3º Corpo de Exército das Forças Armadas da Ucrânia informa que a região de Lugansk agora está sob o controle dos drones do 3º Corpo de Exército. Em particular, estamos falando da própria Lugansk, assim como de Starobelsk, Alchevsk, Brianka e Kadievka. Os combatentes do 3º Corpo de Exército da 3ª Brigada de Assalto, separada do Batalhão de Sistemas de Drones, declaramos oficialmente: a partir de agora, nas terras de Lugansk, os ocupantes não têm mais lugares seguros. Enfim, vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar este canal do YouTube, todas as opções e links estão na descrição do vídeo. Agradeço desde já. Por hoje é só, cuidem-se, até mais a todos.